Seja bem-vindo a mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença encantadora. Eu estou com o Hipólito da Growth, Desenvolvimento de Pessoas e Organizações. Seja bem-vindo, Hipólito. Obrigado pela presença. Obrigado, Adriano, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. A gente tem uma pergunta inicial aqui, que é: quem é o Hipólito na fila do pão? Se apresenta aí para a galera. Tá ok. Bom, eu poderia explorar tanto o aspecto mais pessoal quanto profissional, né? Pessoal, rapidinho, né? Eu sou formado em administração de empresas, fiz toda a minha trajetória de formação na Universidade de São Paulo, fiz a minha graduação, mestrado e doutorado por lá. Mas antes disso, fiz escola pública durante toda a minha vida, né? Foi um desafio entrar na USP sendo originário de escola pública, mas eu tive uma oportunidade de fazer um cursinho, me dedicar no cursinho e tal, e consegui ingressar na faculdade. Hoje eu trabalho com consultoria, sou sócio de uma empresa de consultoria, dou aula em vários programas de pós-graduação por aí, né, discutindo gestão de pessoas, remuneração, carreira, instrumentos de gestão de desempenho. Eu tenho 2 filhos, o Felipe e a Carolina, e a minha esposa, a Nathalie, do segundo casamento. Legal. Você nasceu em São Paulo, então, né? Eu nasci em São Paulo. Nasceu em São Paulo. Eu nasci em São Paulo. Hoje eu moro no Rio de Janeiro, mas eu sou originário de São Paulo. Legal. E qual que é a diferença de morar no Rio ou morar em São Paulo? Total, né? As duas são cidades grandes, né? Tem uma boa estrutura também, oportunidades culturais, né? Cinema, teatro e tal. Então são cidades que têm um certo grau de restaurantes, né? Um certo grau de agito, né? Uhum. Mas o Rio de Janeiro, eu tô lá por opção, né? Não é por conta do trabalho só. E eu moro perto da praia, né? Então essa que é a grande diferença. Gosto de fazer uma atividade física, então a possibilidade de correr ali do lado da praia e tal é muito diferente do que a dinâmica de vida que eu tinha na época que eu morava em São Paulo. Mas hoje, né, na verdade, assim, eu me divido um pouco entre essas duas cidades, principalmente. Eu tendo a ficar durante um período de um mês, em torno de 3 semanas no Rio de Janeiro e 1 semana em São Paulo. Tá. Antigamente, acho que hoje tem pouco, né? Tinha aquela rixa de paulista e carioca, né? Que os caras... Até tinha o carioca, que era do Pânico lá. Que ele foi contratado pro programa do Pânico em São Paulo, porque eles tinham dificuldade de penetração no Rio de Janeiro, porque só tinha paulista, né? Eu acho que ainda tem um pouco, né? Mas a gente vai se tornando mais globalizado em tudo, né? E eu acho que com a questão de tecnologia, as coisas vão se aproximando, e eu acho que um pouco desse ranço, né? Eu acho que foi se perdendo. Uhum. Eu adoro morar lá, mas a gente vai se habituando também com algumas coisas do carioca, né? Que são diferentes, né? Em termos de comportamento do paulista. Mas é que nem se você fosse mudar para um outro país também, você vai lidar com uma outra cultura, vai ter que se inserir naquela dinâmica. Mas eu acho a dinâmica carioca bastante interessante também, viu? Até em cidades, né? Tipo, você mora em São Paulo, você mora na capital, mora no interior, são dinâmicas diferentes. Cidades do interior são dinâmicas diferentes também, né? Uhum. E o que você pode frisar de comportamento do carioca que é diferente? Cara, a coisa que mais me chamou a atenção, né, que mais me pegou na época que eu mudei, foi a questão de serviço, né? Porque São Paulo eu acho que é um exemplo, né, em termos de serviço, qualidade de serviço, né, aqui no país, né? Então, eu lembro de entrar num restaurante e ser recebido de uma forma quase que, para o paulista, quase que fosse mal criada, entendeu? E depois a gente vai percebendo que é um pouco do estilo mais informal do carioca, né? E hoje em dia, né, eu vejo esse atendimento como natural. Tanto que teve uma vez que eu vim para São Paulo e fui num restaurante, né? Eu virei para minha esposa e falei: nossa, mas a gente está sendo tão bem tratado aqui, né? Que esquisito, né? Porque deixou de ser o meu padrão do dia a dia, né? E na verdade é o padrão paulista, né? Então eu acho que nesse ponto o São Paulo tem um diferencial, né, em termos de qualidade de atendimento. Né? Legal. Cara, e aí você fez administração e conta um pouquinho da sua carreira depois que você se formou. Você foi para onde? O que você foi fazer da vida? Perfeito. Eu fiz administração de empresas e fui trabalhar em consultoria. Fui trabalhar numa consultoria multinacional
Entrei no programa de trainee para consultoria, para ser consultor, né? Mas fazia parte do programa dessa organização a gente passar um tempo pela auditoria, que era o carro-chefe da organização, então a gente precisava conhecer um pouco dessa dinâmica. Então eu passei lá alguns meses na auditoria, acho que foi bastante enriquecedora essa experiência. Migrei para consultoria. No início, né, do meu trabalho de consultoria, eu tive a oportunidade de trabalhar com várias áreas, né, dando suporte, né, um apoio ao pessoal de tecnologia, ao pessoal de negócio, né, ao pessoal de avaliação de ativos, assim, em várias áreas da organização, mas o meu objetivo era migrar para a área de gestão de pessoas. Uhum. E depois de um tempo eu consegui migrar e ser efetivado na área de gestão de pessoas, que eu construí minha carreira a partir dali até hoje. Bacana. E aí você passou por essa consultoria, depois da consultoria você já foi na carreira solo ou não? Eu passei pela consultoria e na época eu resolvi fazer um mestrado, né? Eu achava muito legal assim, a minha experiência profissional, né? O fato de executar projetos, tanto que eu estou como consultor até hoje, né? Você acaba lidando com uma diversidade muito grande de organizações, de situações, né? Para pensar também em soluções específicas para a realidade de cada um dos clientes. Mas eu senti um pouco de falta de um lastro um pouco mais conceitual, mais acadêmico. Então, eu decidi fazer o mestrado, né? E o mestrado na USP não é período integral, mas é durante o horário comercial. Então, precisava ter uma certa flexibilidade da consultoria para me liberar, né? Para fazer alguns créditos, né? E na época eu tentei negociar com a empresa e não vi muita flexibilidade. Né? Na verdade, o que eu ouvi foi assim, olha, tudo bem, você pode até tentar fazer, mas se tiver um projeto que você precisar ir, por exemplo, ser alocado em Manaus, você vai para Manaus. Né? Aí eu vi que não ia rolar assim, essa continuidade. Então, na época eu saí e fui me dedicar ao mestrado. Durante um ano, mais ou menos, um pouco menos, uns 8 meses, eu fiquei mais focado no mestrado. E naquela ocasião eu comecei a fazer alguns projetos com algumas consultorias menores, né, como parceiro, e depois migrei para a empresa que eu sou sócio hoje, né, que é uma empresa que é de 2 professores, foi fundada por 2 professores da Universidade de São Paulo, né, e era mais fácil, eles ajudavam, né, entendiam melhor, né, essa questão da conciliação entre atividade acadêmica e atividade profissional. Uhum. E no fim do jogo ali, você estava querendo trazer mais qualidade para o serviço até, né? Porque você tem mais formação acadêmica, mais base acadêmica, acaba melhorando a entrega, né? Esse foi um dos objetivos também, né, da mudança, porque, como eu coloquei, eu gostava muito de fazer os meus projetos de consultoria, mas eu sentia que dentro de uma consultoria multinacional, né, de grande porte, você tem que seguir a metodologia e você tem uma pegada de resultado, né, muito, muito forte. Uhum. E muitas vezes você não tinha um tempo, né, para pensar numa solução mais customizada para a realidade daquele cliente, né, de cada cliente. Né. Eu sentia que a gente podia fazer entregas melhores se a gente pudesse ter um pouquinho mais de dedicação. Então, a migração para uma empresa de consultoria mais, a gente chama de boutique, né, assim, que faz um trabalho mais customizado, é que hoje a gente procura entender melhor a realidade do cliente, a necessidade do cliente e construir com o cliente uma solução para aquele contexto específico. Né? Então a gente entra com ferramenta, com conhecimento, né? Com tudo aquilo que a gente estudou na nossa trajetória, tudo aquilo que a gente viveu de experiências. Né? Ao longo da minha trajetória eu tive a oportunidade de atuar em algumas centenas de projetos, mas a gente procura adaptar esse conhecimento para a realidade do cliente. Então, isso na minha visão, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque aquela questão do ar-condicionado central, né? Ele, para alguns está muito frio, para outros está muito calor. Então, não dá para ser a mesma temperatura para todos os clientes, né? Perfeito. Né? É claro que, assim, quando a gente vai para os conceitos, né, tem conceitos que são aplicados a qualquer tipo de organização. Né? A gente trabalhou com organização privada, organização pública, terceiro setor, enfim, com uma diversidade enorme de organizações, e tem algumas referências que a gente entende que elas são quase que estruturantes da gestão de pessoas. Né? Então, ela se aplica a qualquer realidade. Mas é muito diferente, né, depois você pegar essa base e adaptar
para uma organização pública, para uma organização privada, porque a legislação é diferente, a cultura é diferente, né? O papel da gestão é diferente. Então, entender essa realidade, né? E buscar uma solução específica, né? É o que nos mobiliza, né? Nos movimenta. Eu acho que isso que é bacana do nosso trabalho. Legal. E a Growth conta com profissionais na área de... a sua área em si era de remuneração, né? E vocês contam com consultores com expertises diferentes que atuam no mesmo projeto, ou cada consultor toca o projeto e traz a demanda para dentro para consultar os outros consultores, né? Não, a gente tem uma equipe que, embora cada um de nós tenha uma certa especialidade, né? A gente acaba atuando de uma forma bastante ampla no que diz respeito ao aspecto mais estruturante da gestão de pessoas, né? Então, eu fui me especializando no meu mestrado, no meu doutorado em remuneração e recompensas, né? No meu mestrado, eu discuti remuneração por competências. Na época, era o assunto que estava bombando aqui no país, a gestão por competências. E no meu doutorado, eu discuti remuneração e recompensas para organizações da sociedade civil. Na época, a gente chamava de terceiro setor, né? E, embora eu tenha essa especialização, eu acabo atuando em gestão de pessoas em vários aspectos. Por exemplo, na modelagem, né, de estruturas de carreira, processo de avaliação de desempenho, né, processo sucessório, né? Então, a gente acaba cobrindo, né, um conjunto de temas relacionados à gestão de pessoas e a estratégias de gestão de pessoas. Assim como eu tenho essa atuação, né, que vai além, né, da minha atuação em remuneração, os meus colegas também têm as especialidades deles, mas acaba atuando de uma forma mais abrangente. Mas, em geral, a gente nunca atua sozinho num projeto, né? A gente atua, pelo menos em dupla, né? Porque a gente entende também que a realidade do projeto, aquele espaço, também é um espaço de aprendizagem para a gente, de troca de conhecimento, né? E quando a gente tem um assunto muito técnico, a gente volta para a nossa estrutura, para a nossa rede, né? Não só para quem está fixo com a gente, mas para outras pessoas que atuam ao nosso redor, para discutir esses assuntos. Então, sempre que tem um tema mais relacionado à remuneração, normalmente o pessoal vai me perguntar, né? Muito embora, né, os meus pares também tenham conhecimento do assunto e normalmente desenvolvem um projeto com uma certa autonomia. Perfeito. Cara, como é que começa um projeto desse? Qual que é o kick-off ali do negócio? Cara, o primeiro desafio é vender. É vender. Mas a gente tem, como a gente está há muito tempo no mercado, né, a gente tem uma certa facilidade, né, a gente não tem tanta dificuldade assim de abrir novos projetos, a gente é procurado, né? É muito por conta das aulas que a gente dá, né, nos programas de pós-graduação, né, nas nossas publicações, então isso vai gerando uma certa marca, né, para a Growth e para os nossos consultores, então a gente acaba sendo procurado, né? Mas uma vez que a gente vende o projeto, a gente trabalha essencialmente com 3 grandes etapas, né? 3 etapas de desenvolvimento do projeto. Uma primeira é uma etapa de reconhecimento da realidade, né? Porque justamente a gente não acredita numa solução de prateleira, né? Não vou lá na minha prateleira pegar uma solução e tentar fazer com que a empresa vista esse modelo, né? Eu vou entender a realidade deles, o que eles já tiveram de experiência em gestão de pessoas, né? O que dessas experiências faz sentido, está funcionando. Também a gente não vai derrubar aquilo que está funcionando, né? E o que precisa ser melhorado. Então, uma primeira etapa de trabalho é essa etapa de entendimento da realidade, né? De alinhamento com a equipe técnica de gestão de pessoas, né? E a gente tem uma premissa de que todo o projeto tem que ser um projeto que qualifique essa equipe para depois tocar a continuidade, né? Porque a consultoria está ali durante o período de projeto e depois a gente sai, né? É importante que a equipe tenha toda a condição depois de fazer a manutenção, as atualizações e a aplicação daqueles critérios. E a gente conversa também com a liderança, né? As principais lideranças da organização, para coletar direcionadores, levantar expectativas, né? E levantar o que a gente chama de fatores críticos de sucesso, né? Assim, que depois, no final do projeto, a gente quer confrontar os resultados obtidos com aquilo que a organização disse que queria como resultado. Então, essa é uma primeira etapa de trabalho. Tende a demorar um mês e meio, mais ou menos, esse processo. Depois a gente entra numa etapa de modelagem das soluções, né? Então, pensando num projeto típico, né, que é um projeto de desenvolvimento de
de trilhas de carreira, níveis de desenvolvimento, avaliação de desempenho e remuneração, a gente costuma fazer esse projeto com a participação da liderança intermediária da organização, né? Porque é uma liderança que conhece a realidade, né? Sabe o que vai funcionar, recebe pressão de cima e recebe pressão de baixo. Né? Então é o grupo ideal, né, para nos ajudar nesse processo de construção. Mas a gente faz muito trabalho de gabinete, né, e leva, né, para esse grupo para validar, para pegar diretrizes. Então a gente procura fazer um trabalho assim muito otimizando, né, o investimento desse grupo de liderança, porque a gente sabe que também o pessoal é super ocupado, né? Então a agenda das pessoas hoje é um desafio para a gente. Mas a gente acredita que esse envolvimento, ele não só assegura, permite uma melhor aderência da solução à realidade da organização, mas também ajuda na formação desse time, né, que depois vai colocar em prática esse conjunto de critérios. Depois, uma terceira fase do projeto é a fase de auxílio na implantação. Normalmente a gente acompanha o processo de implantação, até porque a partir dessa testagem, né, dos critérios na realidade, a gente percebe algumas oportunidades de calibragem, de adaptação, né? Então, em geral, as empresas querem esse tipo de suporte também na fase de implantação. Tá. Tem algumas empresas que têm, acho que quase todas, né? Tem estilos de gestão de pessoas diferentes. Uhum. Acho que um exemplo que acho que todo mundo deve falar é da Ambev, né? Uhum. Que os caras saíram de uma cervejaria, de uma micro cervejaria, e viraram a maior cervejaria do mundo. Uhum. E eles atribuem isso à gestão de pessoas. A formatação ali do negócio deles com remuneração variável e tudo mais. O que você tem a dizer sobre a gestão de pessoas da Ambev? Para a Ambev eu nunca fiz um projeto, então eu não conheço a fundo, né? Embora a gente leia, né, e conheça o modelo, né? O que eu acredito muito, né, é que existe realidades, organizações, né, para tudo quanto é tipo de pessoa. Né? Uma discussão que a gente faz, que eu acho que é relevante, né, é assim, qual que é a proposta de valor da organização? Né? O que ela oferece para as pessoas, né, para que as pessoas queiram, sejam atraídas por aquela organização, queiram permanecer lá e se dedicando e entregando, né? E isso vai depender muito dos valores da própria pessoa. Né? Então, tem organizações que oferecem, por exemplo, um pacote de remuneração super atrativo. Né? Tendem a mobilizar pessoas que estão atrás desse pacote de remuneração. Né? E veem sentido em serem reconhecidas, né, por meio da recompensa financeira. Né? Tem outras pessoas que talvez estejam em busca de uma experiência, né, em que a remuneração talvez não seja o grande diferencial, mas uma empresa em que ela consiga colocar em prática todo o seu potencial, por exemplo. Então, uma pessoa tem uma pegada mais técnica e gostaria de poder lidar com a tecnologia de ponta naquela área de atuação dela. Né? Tem outras pessoas que querem mais estabilidade e segurança. Então, cada organização, né, ela tem uma dinâmica. Né? E pelo que a gente lê, ouve, né, da experiência da Ambev, é um modelo que sempre foi muito voltado para resultados. Né? Então, eu acho que com base, né, e foi sendo reconhecido no mercado como um modelo voltado para resultados. Então, acaba atraindo pessoas que consideram que isso tem valor para elas. Né? E que uma remuneração mais agressiva, uma remuneração variável mais substancial, enfim, tudo isso acaba sendo um elemento de atração e mobilização desse conjunto de profissionais. Então, é um modelo que funcionou, né, que funciona até hoje, mas pelo que a gente viu também, ou lê, a própria Ambev, em determinados momentos, talvez tenha passado um pouquinho do ponto, né, na sua exigência em relação aos profissionais, na forma como ela mobilizava as pessoas. Ela foi calibrando isso ao longo do tempo. Né? Você acha que depois da fusão lá com a... Putz, esqueci o nome da empresa da Stella Artois lá. Você acha que eles ficaram um pouco mais europeus no estilo de gestão? Você sabe, só falando dessa questão europeu, né, os modelos de gestão de pessoas, né, e particularmente os modelos de remuneração, eles têm muito a ver com os valores da organização. Né? E os valores, né, de empresas europeias são diferentes dos valores de empresas americanas. Né? Então, eu lembro, por exemplo, de ter lido uma reportagem lá atrás, né,
da experiência de fusão, uma tentativa de fusão da Mercedes com uma empresa americana, né? A Chrysler. A Chrysler, foi a Chrysler e a Mercedes, né? E que uma das grandes dificuldades de fazer esse movimento, depois ele não se concretizou, foi justamente as diferenças de modelos de pensamento, né? Sobre gestão de pessoas e sobre remuneração. Então, cultura, né, de uma forma geral. Enquanto a cultura norte-americana é uma cultura que, em termos de remuneração, ela é muito agressiva, né? E normalmente ela é agressiva por meio das suas práticas de remuneração variável, incentivos de longo prazo, as empresas europeias, normalmente você tem uma dispersão salarial menor, né, entre a base e o topo, né? Não tem práticas tão alavancadas. Então, a questão da cultura realmente pega, né? Talvez, né, essa experiência, né, de aproximação com uma empresa europeia seja um dos motivos da Ambev ter feito essa calibragem, né? Mas eu acho que não foi só isso, né? Eu acho que ao longo do tempo também, né, hoje a gente discute muito, né, nas organizações a questão do ESG, né, de ser empresas socialmente responsáveis, né, na questão ambiental, na questão social, enfim, na questão de governança. E essa questão social também ela é importante, né? Então, tudo bem, eu tenho que gerar resultado, né? Mas eu não posso gerar, à custa desse resultado, gerar uma série de externalidades negativas para quem está à minha volta, né? E algumas organizações que foram muito focadas em resultados no passado, mas geravam um monte de problema para quem estava à sua volta, né? Então, hoje isso não é mais tão aceitável, né? Assim, tanto que quando a gente discute, eu discuto também, eu dou aula em programas de formação de conselheiros em administração, uma das discussões importantes é essa que, no passado, né, o grande desafio do executivo era gerar riqueza, né, para o seu shareholder, né, para o seu acionista, né? E hoje, quando você discute o propósito das organizações, né, não é que eu não tenho que gerar riqueza para o meu acionista, eu tenho que gerar riqueza para o meu acionista, né? Afinal, ele está acreditando no meu negócio, está colocando o capital dele ali. Né? Mas eu tenho também que gerar riqueza para o meu conjunto, né, de stakeholders. Né? Então, eu tenho que gerar um valor positivo para a sociedade, eu tenho que gerar um valor positivo, eu não posso degradar o meio ambiente, enfim, todas essas preocupações, acho que elas estão hoje na ordem do dia. Né? E se você também não segue essa ordem do dia, você perde espaço. Você cai fora. Que acho que entra nos conceitos do Kotler, lá do marketing 1.0, 2 e 3. Então, 1.0 era extremamente focado na função do produto. O 2.0 ele era focado na emoção. Então, ele falava da função, depois falava na emoção. Então, o exemplo que eu dou sempre é a da bicicleta. Então, isso aqui é a bicicleta, serve para ir do ponto A para o ponto B. Depois era, isso aqui é uma bicicleta e ela vai te acompanhar, te leva para ver o pôr do sol. E a gente chegou na fase que tem a função, a emoção e o lado espiritual. Que é isso é uma bicicleta, você consegue ver o pôr do sol e ela não agride o meio ambiente. Então perfeito. é o que a bicicleta vai deixar para a posteridade ali, né? Então acho que as empresas foram entrando nessas fases. E marketing é um dos compostos ali dentro da administração que também vai sofrendo com essas pressões, né? A gente vive um mundo mais sofisticado, né? Assim, então, essa questão do simbólico, né? O ser humano ele é capaz de se mobilizar por meio de símbolos, né? Por meio de valores, né? Por meio de referências mais abstratas, até que nos distingue, né? de outros seres vivos, né? Então, esse é um desafio, né, de criar um conjunto, né, de referências que façam sentido para as pessoas. Né? Não no sentido no sentido negativo, eu quero explorar essa boa vontade das pessoas só para vender. Né? Não, mas que faça sentido no sentido de criar, né, um ambiente socialmente melhor. Né? Isso é reconhecido também, quando o cara faz para vender, que eu costumo dizer que marca hoje em dia não é mais tapume, ela é vidraça. Então não adianta você contar uma história para fora e aqui dentro tem uma história totalmente diferente, né? Perfeito. Até porque hoje, né, a informação ela circula muito rapidamente, né? Então o quanto que aquilo que está sendo pregado, dito, né,
de fato vem da essência da organização ou é só para ficar bem na fita, né? Aham. Esse ficar bem na fita ele não se sustenta se você de fato não tem valores, né, compatíveis com aquilo que você está descrevendo. E é por isso que hoje, né, o desafio das organizações ele acaba sendo muito, muito maior, né, que é você, primeiro, conseguir definir, né, qual é esse conjunto de valores, né, o que nos norteia sob o ponto de vista ético, né, como que eu traduzo isso num propósito, né, em algo que as pessoas queiram estar comigo, né, e como que eu faço com que essa experiência ela se mantenha ao longo do tempo de uma forma consistente. Né? Porque ao longo do tempo tem uma série de possíveis chamados, né, para você sair um pouco da rota. Né? Então, o quanto que de fato, né, nos momentos mais críticos da organização, a organização mantém aqueles princípios. Né? Eu percebo uma coisa também, que assim, dependendo do país que a empresa foi fundada ou está instalada, ela tem limitações jurídicas para implantar determinados modelos. Então, a gente citou, né, a Ambev ou empresas americanas versus empresas europeias, e aí a gente pode falar um pouco das chinesas também. Então, você pega o que eu acho complexo no Brasil, é que o Brasil é um país de estrutura governamental pouco mais social-democrata, mas as referências dos brasileiros geralmente são as empresas americanas que deram certo. E aí você pega a lei da CLT, né, que rege ali o conjunto de regras empregatícias no Brasil, ela é totalmente diferente sei lá, praticamente na americana não existe, né? Então, e muita gente tem essa visão míope de tentar copiar o modelo de lá sem entender a aplicação no modelo daqui. Outra coisa que acontece também é a empresa quer copiar o modelo europeu para esse tipo de mercado que é um pouco mais hostil. E aí acho que ambas acabam não acontecendo. E aí você pega a cultura do resultado, em focar em gerar recursos, sem olhar para ESG, sem olhar para diversidade e tudo mais, é o que a China está fazendo. E aí é o que mais está crescendo no mundo. Então, cada país tem sua peculiaridade ali, e que isso espelha na organização. O que você pensa sobre isso? Eu acho que não tenho dúvida disso, né? Assim, que qualquer modelo de gestão, né, em particular de gestão de pessoas, ele está ali para ajudar a mobilizar as organizações dentro de as pessoas, né, dentro da organização, dentro de um todo que seja coerente, né, que faça sentido para os profissionais, né? E esse sentido, né, esses valores são diferentes, né, de uma sociedade para outra. Então, eu preciso no mínimo, né, quando eu penso numa organização, por exemplo, transnacional, né, multinacional, que adaptar as práticas, né, da matriz para a nossa realidade local. Né? E muitas vezes até a nossa experiência aqui local ajuda, inclusive, a dar um upgrade, né, nessas práticas. A gente já teve a oportunidade de contribuir com organizações com filiais, né, de empresas europeias aqui no Brasil, em que a gente melhorou a mecânica de gestão de pessoas. Depois esse modelo, essa referência, ela foi exportada para a matriz, né, e hoje esse modelo é aplicado globalmente. Né, mas teve uma preocupação em adaptar, né, em tropicalizar, né, o modelo, a solução para a nossa realidade específica. Isso é fundamental. Agora, no começo da sua fala, você falou assim, olha, tem questões jurídicas, né? Então, eu trabalho com remuneração, né? Eu tenho um amigo que é diretor de RH de uma grande corporação, ele diz sempre o seguinte, olha, que o profissional de remuneração, ele tem que andar de braços dados, de um lado com o financeiro e do outro com o jurídico. Né? A gente não pode tomar nenhuma decisão sem olhar para esses dois aspectos, né? É o financeiro porque, normalmente, a massa salarial é o importante componente de custos de qualquer organização. Né? Em muitas delas, né, é o principal componente de custo. E se você aumenta a massa salarial, você não consegue reduzir isso depois, ou você consegue reduzir a troco de muito custo. Né? Então você tem que ser conservador, você tem que ser muito certeiro na hora que você
eleva a massa salarial, né? E o jurídico, porque a gente tem uma série de questões, né, que são reguladas aqui no nosso país, e que se você não tiver de olho, né, você de repente está totalmente exposto sob o ponto de vista legal, né? Então, a gente tem que ser realmente, embora a gente seja especialistas em gestão de pessoas, né, a gente tem que olhar a organização sempre de uma forma muito macro, né? De um lado, para que os nossos modelos espelhem a estratégia e a cultura desejada por meio da organização, e do outro lado também para respeitar esses limites, né, que são dados pela própria legislação. Eu acho que eu vejo também a parte do ESG ali, né? Sei lá, eu tenho a percepção, esqueci o nome do cara que é o investidor lá, acho que é da BlackRock, que o sobrenome dele é Fint, acho, só acredito que seja. Eu acho que isso é uma invenção meio ocidental para barrar o crescimento de empresas chinesas. Porque enquanto o Ocidente se preocupa com meio ambiente, diversidade e tudo mais, o chinês está empilhando gente lá e fazendo o negócio acontecer, não de forma positiva para quem geralmente está operando. Eu vejo que, assim, parece que a China ou o Oriente, de uma forma geral, eles estão vivendo aquela revolução industrial lá que aconteceu na Inglaterra, onde tinha a maioria da linha era mulheres e crianças e tal. Eu vejo um pouco diferente, assim, eu acho que... e aí vem um pouco de ideologia junto, sabe? Assim, eu acho que justamente por a gente ter vivido um modelo industrial. Não que eu concorde, né? Tá é certo. só uma observação. Mas assim, veja, a gente viveu um modelo industrial, né, que realmente gerou riqueza, né, mas destruindo um monte de coisa, né? Não respeitando direitos humanos, né, passando por cima das pessoas, passando por cima do meio ambiente e tal. E isso tem se mostrado, né, insustentável. A gente vive hoje, né, um problema climático, por exemplo, fruto dessa nossa trajetória, dessa nossa história, que se a gente continuar dessa maneira, daqui a pouco vai ficar impossível sobreviver. Então, repensar, né, quais são as nossas prioridades, eu acho que é fundamental, né? Agora, claro, as organizações precisam continuar se mantendo, gerando valor, gerando riqueza, mas de uma forma sustentável, né? A questão da sustentabilidade hoje ela está muito presente hoje em dia, né? Agora, é um processo, né? Eu tendo a ser otimista, eu gosto de ser otimista no sentido, pô, a gente precisa transformar, né, a nossa sociedade, para uma sociedade melhor, né? Então, se as organizações elas estão procurando inserir práticas, né, que ajudem, que contribuem, né, para a formatação, para a constituição dessa sociedade melhor, eu estou junto, né? Embora a gente saiba que muitas organizações ainda usam, né, essa questão do ESG muito mais para marketear do que como algo que está na sua essência, né? Algumas organizações não estão muito focadas nesse aspecto, né? Nem sempre o fluxo de capital ele respeita, né, esses aspectos, né? Às vezes ele vai realmente onde vai trazer mais rentabilidade financeira, né? Mas eu vejo uma série de iniciativas, né, inclusive de organizações que financiam grandes projetos, né, que estão buscando, né, saber para onde que vai esse dinheiro, né, como que ele é usado, quais são as consequências, né? Então, acho que esse é um movimento positivo que tende a crescer, né? Mas, é claro, né, na medida que você vai criando a necessidade de se olhar essa situação mais sistêmica, né, você vai perdendo em competitividade, né, em relação àqueles países em que o foco é puramente no resultado. Agora, você vê hoje também uma série de organizações preocupadas com o efeito, né, da sua atuação na sua cadeia de suprimentos global, né? Então, o quanto que eu sou, por exemplo, uma empresa que produz calçado, eu produzo roupa, estou ou vendo, né, roupas com uma certa grife, com uma certa marca, e essas roupas estão sendo produzidas na Indonésia, né, em Bangladesh, né? Então, com que qualidade de vida para as pessoas que moram lá, né? Em que condições, né, para as pessoas que moram lá. Hoje a gente vê as organizações mais preocupadas com isso, né?
por conta, eu acho que dessa percepção de que elas também têm um dever social, mas porque o consumidor começa a cobrar também. Aham. Então, tem, no fundo, né, o quanto que eu consigo fazer com que a minha marca ela sobreviva dentro de uma perspectiva de longo prazo. Eu acho que esse que é o desafio. Tem até o livro do Phil Knight lá, que é o fundador da Nike, e tem uma frase que eu acho bem interessante, que ele fala que os negócios, negócio é a melhor via para evitar conflitos entre países. Que ele fala que enquanto os negócios entram, as balas param. Ah, que bacana. Que é bem por aí, que é tipo, se você tem um IDH maior e entra para fazer negócio com um país que tem IDH menor, cabe ao país de IDH maior exportar essa cultura para trazer mais benefício para a população de uma forma geral, né? Eu acredito nisso também, acho que não tem muito sentido um governo, um conjunto de empresas, ou tudo que rege ali uma sociedade não trazer o bem-estar comum. Porque no final do dia é isso, né? Porque é todo mundo viver de uma forma melhor. Eu acho que é o papel das empresas também, principalmente das multinacionais, que tem ali um pouco mais de poder de barganha, né? Ah, sem dúvida. Cara, e o que você tem a dizer sobre as pejotizações no Brasil? Mudei do nada, pô. Virada muito brusca. Essa não estava no script. Olha, quando a gente pensa a relação de trabalho, né, assim, o custo CLT é um custo muito alto para as organizações. Eu acho que isso a gente tem que entender, a gente tem que admitir, né? E por conta desse custo alto, né, é que a gente brasileiro é criativo, né? Assim, vai buscando soluções de conseguir gerar o resultado, né? Mas sem internalizar todo esse custo. O brasileiro inventou o carro a álcool, né? Pois é, né? Pra você ver até onde a gente chega, né? Então, a pejotização, né, esse movimento, ele vem um pouco nessa esteira, né? Assim, de, puxa, eu preciso ter mais flexibilidade, né? Hoje também, né, eu tenho uma variação também na minha necessidade de mão de obra, né? Ela pode ser mais flutuante do que no passado, então ter pessoas que não estão 100%, né, na minha organização, que possam prestar serviço para outras organizações, mas também para mim, isso é um colchão importante para essas organizações, né? Mas algumas adotam o modelo PJ simplesmente para reduzir efetivamente o custo. Né? Aí entra nessa questão do efeito disso sobre o trabalhador, sobre a sociedade, né? Enfim, quando você está gerando uma situação de grande fragilidade para as pessoas, né? Porque toda a questão, né, na minha visão, é a seguinte, ó, o quanto que eu quero assumir o risco do negócio para mim. Normalmente, as pessoas não querem assumir o risco do negócio. Porque quem é empresário, né, quem é sócio de empresa, sabe a dificuldade que é você manter a organização ao longo do tempo, com seus altos e baixos, né? As pessoas, em geral, são avessas a esse risco. Então, o contrato CLT, ele te dá essa proteção, né? E essa aversão a risco. No entanto, né, com esse modelo PJ, o que você está fazendo? Né? Você está trazendo esse trabalhador que, até então, né, ele estava mais protegido para um modelo de maior exposição. Né? Então, ele tem que se qualificar com o recurso dele, ele tem que se apresentar para o mercado com o recurso dele, né? Ele hoje está numa empresa prestando serviço, amanhã pode estar tendo que vender esse serviço para outra organização. Né? Então, é um movimento que tende, né, a gerar alguma dificuldade para as pessoas. Né? A dividir o risco. A dividir o risco, né? Mas as pessoas não estão preparadas, às vezes nem tem um colchão financeiro para lidar com essa situação de risco. Então, para as pessoas é um problema. Pode gerar um problema socialmente falando. Né? Tanto que eu vejo uma série de organizações, eu tenho feito alguns trabalhos ultimamente para organizações da sociedade civil, né? ONGs, né? Que são organizações que têm uma preocupação social, que trabalham com algum grau de pejotização, mas estão com um propósito de internalizar essas pessoas. Né? Justamente, puxa, eu tenho uma causa social, eu preciso também trazer isso para o meu dia a dia, né? E eu vejo algumas organizações procurando fazer esse movimento também, né?
até porque você pressupõe, né, que esse profissional com uma dedicação exclusiva à sua organização pode ter um outro grau de comprometimento do que a pessoa só PJ. Agora, de fato, né, o modelo PJ permite uma remuneração, né, um ganho no curto prazo maior do que seria permitido no modelo CLT pelos custos envolvidos no modelo CLT. Uhum. Mas e o risco para a empresa, assim? Existe um risco da empresa sofrer com algum processo? Existe, sem dúvida. Aí eu não sou advogado, tá? Eu não posso falar muito da parte jurídica, né? Eu certamente recomendaria que as empresas que adotam esse tipo de modelo, que elas consultem o seu jurídico sobre esses riscos e como mitigar o risco, né? Mas, assim, uma coisa é você ter o PJ que ele atua pontualmente para a sua organização. Então, por exemplo, meu filho é designer de jogos, né? Então, ele tem a empresa dele, a MEI dele, né? E presta serviço, ou pode potencialmente prestar serviço, né, para uma série de organizações. Quando ele faz isso para uma diversidade de organizações, ele não tem a exclusividade com ninguém, né? Então, é difícil ele pedir, por exemplo, qualquer pleito trabalhista, né? Porque ele é um empreendedor, né? Agora, vamos imaginar que ele tivesse a MEI dele, né, e prestasse serviço só para uma empresa, né, e tivesse uma situação de subordinação. Ou seja, ele tem que atuar dentro de determinado horário, ele tem que responder para um chefe daquela empresa, né? Está sendo caracterizado toda uma situação, né, de vínculo empregatício. Então, certamente, eu tenho, mais uma vez, não sou advogado, mas não tenho dúvida nenhuma que se essa pessoa entrar com uma ação contra a organização, ela vai ganhar. Tá? Talvez as empresas, né, que adotem esse modelo façam essa conta, né, do risco de algumas pessoas entrarem na justiça, né, outras talvez vão deixar passar batido e tal, e na média pode ser um modelo aparentemente vantajoso, né? Mas tenho dúvidas, né, do quanto tem risco, e tenho dúvidas do quanto é sustentável. Bacana. E você falou que o seu filho trabalha com game, né? O que você acha da gamificação dentro das empresas e dos processos ali? Eu acho bacana, assim, sempre que eu posso trazer, principalmente a aprendizagem, né, assim, de uma forma mais lúdica, eu tendo a chamar atenção, a atrair atenção, né? Então, eu acho que é bacana essa ideia de usar um conhecimento, né, que está disponível, né, e procurar internalizá-lo no ambiente empresarial, no ambiente de negócios, né? Eu vejo, né, assim, que na minha geração, na geração anterior à minha, a gente tinha tinha um outro ritmo em relação à aprendizagem, né, em relação ao dia a dia ali das coisas que acontecem na organização, né? Então, podia sentar numa sala de aula, né, e receber um treinamento lá de um dia inteiro. Eu estava feliz recebendo aquele treinamento de dia inteiro, né? Hoje, o pessoal não tem paciência, né? Porque hoje as pessoas têm outro histórico em termos de estímulo, de velocidade das coisas, né? Então, se eu chamar alguém para um treinamento de dia inteiro, né, o pessoal não vai estar conectado, não vai estar atento, né? Você precisa colocar muito jogo ali, muito exercício, muita atividade para manter a atenção das pessoas e para que você gere efetivamente o aprendizado, né? Então, eu acredito que com essas soluções de gamificação, você consegue atrair, né, a atenção do aprendiz, aí falando da parte de desenvolvimento, né, e gerar o resultado que a gente quer, que é a aprendizagem, né? Eu acho que tem tudo a ver. Você e dá para implantar a gamificação em remuneração ou só em treinamento? Você já viu isso acontecendo? Em remuneração, olha, nunca vi. Não. Nunca vi. Eu acabei de inventar essa gambiarra. Olha, mas de repente é uma linha de negócio aí, ó. Vamos começar a pensar a respeito, viu? Quem sabe a gente abre uma sociedade. Não vi assim. A questão da remuneração, né, é que a nossa área ela é muito técnica. Né, assim, tipo, não dá para você inventar muita coisa, né? É claro que você vai entender o modelo de negócio, vai entender a estratégia da organização, vai discutir, olha,
puxa, eu tenho que me comparar com o mercado de trabalho, mas que mercado que é esse, né? Como eu me posiciono em relação a esse mercado, quero pagar mais, quero pagar menos que o mercado, eu vou jogar minha remuneração mais para uma remuneração fixa, que dá mais estabilidade, ou vou jogar mais para um variável, né, que faça o pessoal, né, a pessoa, o time correr atrás de resultados. Quer dizer, tem um monte de coisas que a gente tem que definir, né, considerar na hora que a gente está montando os nossos modelos de remuneração. Mas eu não vejo como, né, inserir a gamificação nesse processo, né, um processo que tem a ver com a mobilização das possibilidades técnicas existentes e o entendimento da lógica de negócio, né, e dos valores da organização. Né? Uhum. No fundo, o que eu quero é que o meu modelo de remuneração ele esteja intimamente conectado, né, com a estratégia da organização e ajude a transmitir essa estratégia. Né? E para isso, acho que a gente tem que sentar a bunda na cadeira e pensar, sabe? E analisar e discutir, né? Eu não sei se a gente consegue fazer isso por meio de gamificação. Agora, uma vez construídas essas referências, a gente tem um outro desafio, que é fazer com que a gestão se aproprie desses critérios, né, e use os critérios adequadamente. Então, por exemplo, não adianta nada eu ter uma carreira bem estruturada, um modelo de remuneração bem feito, associado a esses níveis de carreira, mas eu não tenho uma gestão que consiga se apropriar desses critérios na hora de decidir quem vai ter o reconhecimento e quem não vai ter o reconhecimento. Né? Então, para desenvolver essa liderança na aplicação dos critérios, né, ou eventualmente para disseminar os critérios para o próprio conjunto de colaboradores da organização, eu acho que a gamificação ela funciona. Né? Mas aí a gente já está caindo naquela parte naquela ação de disseminação, né, ou de capacitação, né, e não propriamente dito na questão da modelagem das soluções. Tá. Você acha que, assim, num modelo onde você tem squad e tem o chapter ali, o departamento, e tem um time de projeto orientado a resultado de um projeto, quem que dá o feedback? O cara do departamento, o líder técnico ou o líder do projeto? Boa questão. Eu já fiz projetos em organizações, né? Por exemplo, uma delas é uma empresa que trabalha com marketing digital, né? E ela tem justamente essa, que a gente chama de carreira em Y, né? Você tem um perfil mais de gestão, e é a gestão do negócio mesmo, quem está pensando nas prioridades de investimento de negócio, né? Onde eu vou colocar minhas fichas e tudo mais, né? Se eu vou crescer ou não vou crescer, né? Você tem um perfil que é mais técnico, que são os engenheiros de dados, né? O pessoal de data science, por exemplo, né? Perfil muito, muito técnico. Você tem o pessoal que está fazendo as entregas, né? Que são consultores, na verdade. Né? Então, você tem 3 perfis profissionais, né? E todos eles pode estar em cadeira de liderança. Né? Mas quem, em geral, tem que dar o feedback é quem recebe o fruto do trabalho da pessoa, mais diretamente. Então, se a pessoa está alocada num projeto, é o gestor daquele projeto, né, que tem que dar o feedback do dia a dia. Né? Tá. Agora, numa empresa que tem essa formatação, né, de Y, de W até, né, assim, esse gestor ele dá o feedback do dia a dia, mas ele não vai discutir muito com a pessoa assim, ó, se ela está no projeto certo ou se ela deveria ir para outro projeto para potencializar, né, a sua entrega. Né? Ela não vai discutir com essa pessoa qual que é o melhor caminho em termos de desenvolvimento, ou se ela vai querer ir para um braço técnico ou continuar no braço técnico e ir para um braço de gestão, enfim. Essas discussões, normalmente, quem faz é o chapter. Né? Tá. Ou, né, alguém que tenha essa visão mais sistêmica, né, sobre o funcionamento da organização. Tá. Mas eu vejo que quem está lá na ponta fazendo a entrega, né, em geral não tem o tempo, ele tem que estar focado na entrega, no atendimento do cliente, né, na resolução dos problemas do dia a dia. Então, ele tem a experiência para dar o feedback, mas ele não tem o tempo, né, e nem a visão organizacional para discutir carreira e discutir desenvolvimento. Então, meio que focado, o consultor do projeto dá o feedback a respeito da atuação daquela pessoa no projeto, e o cara do chapter, ali, o chefe do departamento, ele é meio mais ligado a um PDI ali. Isso. Ele vai discutir, isso é legal que você falou de PDI, né? Ele vai discutir assim, qual o plano de desenvolvimento, quais experiências essa pessoa, né, deveria ter na organização para ela crescer profissionalmente. Né? E, eventualmente, essa experiência pode ser tirar essa pessoa de um projeto e colocar em outro. Né?
Um desafio hoje, né, que acho que é um desafio sempre, né, sempre foi, né, mas hoje eu acho que ela está mais latente, né, nas organizações, sempre a gente tem esse desafio de conciliar as expectativas das pessoas com as oportunidades, né, existentes dentro da organização, né. Eu preciso ter alguém tentando fazer essa mediação, isso tem que estar na cabeça de todo mundo, né. Mas um modelo que eu vi que era interessante, né, é que além desse pessoal que tem esse papel mais formal, né, de gestão e acompanhamento, uma organização ela instituiu uma figura de tutor, né, que é uma pessoa mais experiente, não precisa ter posição de gestão, né, mas ela está 2 níveis acima da pessoa que é tutorada, para ajudar primeiro assim, no onboarding dessa pessoa, né, para entender a dinâmica da organização, depois para discutir quais são as alternativas de desenvolvimento, como que funciona essa empresa. Então essa pessoa mais madura, né, mais sênior, ela acaba ajudando as pessoas nessa reflexão, né? E ela acaba sendo ouvida na hora que o chapter, por exemplo, vai pensar a alocação, né? Essa pessoa está com o desejo de ter tal tipo de experiência, né? Ou ela veio com essa qualificação que a gente não está aproveitando, né? Então essa discussão acaba sendo cada vez mais uma discussão a várias mãos, a várias cabeças, né? E não só a partir da visão de né, desses gestores, né? Isso só mostra, né, o quanto que a nossa realidade hoje é uma realidade muito mais sofisticada do que no passado, né? Muito mais complexa, né? E para lidar com essa complexidade, é importante que você tenha os bons mecanismos de gestão, né? Mas também que você tenha a liderança preparada para lidar com essa diversidade. Que antes era bem atrelado à hierarquia, que vem o modelo, né, vem do militar, né? Tanto que os termos, né, briefing, todos esses termos vêm da área militar. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, lá as empresas começaram a se organizar como se fossem participar de uma guerra, né? E aí você pega as próprias linhas, tinham nomes que eram ligados ao militarismo, enfim, E aí, quando a gente passa um tempo sem ter nenhuma guerra mundial, a gente começou a adaptar o modelo para realmente gerenciar pessoas de forma mais assertiva, mais justa, né? Que é o que acontece hoje. E aí o cenário se torna muito, muito, muito mais complexo, né? É verdade, assim. É muito mais simples, né? Você gerenciar com base no comando e controle, né? Que é um modelo mais antigo, tradicional, clássico, enfim, do que você gerenciar numa realidade onde há toda essa diversidade de olhares, né? E onde você tem essa abertura para ouvir a expectativa também dos profissionais na questão do gerenciamento de carreira, de desenvolvimento. Então, isso tem feito com que o papel da liderança, né, ele seja um papel extremamente sofisticado hoje em dia. Né? Essa é uma questão também importante, né, quando a gente discute a questão da carreira, porque normalmente as empresas elas querem modelos de gestão que tenham um certo grau que a gente chama de carreira em Y, né? Assim, olha, eu tenho um espaço de valorização do profissional técnico e tenho um espaço de valorização do profissional de gestão, né? Isso é interessante, né, esse Y, para que a pessoa que não tem a vocação de gestão, né, permaneça no braço técnico. Mas, em geral, né, esse Y ele não é um Y exatamente equilibrado, Y, né? Na verdade, você tem sempre, ou quase sempre, né, um espaço de reconhecimento das pessoas no braço de gestão mais longo, né, mais comprido, né? E por que existe esse reconhecimento desse braço de gestão mais comprido, né? Porque é comum nas empresas o pessoal confundir complexidade e dificuldade, né? E o reconhecimento que a gente atribui na carreira e na remuneração está muito associado à complexidade. Por exemplo, imagina que eu tenha que estudar sobre cálculo estrutural porque eu vou projetar uma ponte. Isso é difícil, mas não é complexo. Né? Porque a partir do momento que eu entendo a fórmula, né, a técnica, e eu aplicar aquela fórmula, eu tenho certeza que a ponte não vai cair. A atuação de gestão, né, é uma atuação que você não consegue colocar numa fórmula. Ela é complexa. Porque você tem que tomar decisão num período de tempo curto, em cima de informações que são parciais da realidade. Sim. Né? E olhando de uma forma sistêmica. Né? Então, eu sou gestor de RH, mas eu tenho que entender lá de finanças, eu tenho que entender de marketing, de negócio, de psicologia, eu tenho que entender de um monte de coisa para poder
atuar. É isso que faz com que essa cadeira de gestão, ela normalmente seja mais valorizada do que a cadeira técnica, porque ela envolve, né, uma complexidade maior de atuação e envolve, né, a necessidade da pessoa estar inserida no ambiente político da organização, né? Sendo influenciado e exercendo influência sobre os outros, né? E nem todo mundo tem estômago para lidar com a questão do ambiente político. Sim. Eu acho que em muitas empresas não há muita compreensão em relação a essa diferenciação, né? E às vezes eu vejo, né, algumas empresas que chegam até a gente e falam assim, eu quero um modelo de avaliação de desempenho, né, que vai desembocar lá em remuneração, mas tem que ser tudo métrico, né, objetivo, porque o gestor não vai conseguir fazer uma avaliação subjetiva, né, a subjetividade atrapalha, né, mas não dá, a subjetividade faz parte do mundo. Então, que bom. Então não pode ser gestor, então né? não pode ser gestor, né? Claro que eu tenho, né, dentro dos processos de gestão de pessoas, uma parte para aquilo que é métrico. Então, por exemplo, os programas de remuneração variável, em geral, estão sustentados, né, em indicadores métricos de desempenho. Né? E ali é para não ter subjetividade mesmo, né? Pactuei que a entrega tem que ser 100, depois eu vou medir se entregou 100 ou não, né? Agora, tem uma outra parte que ela é de natureza qualitativa, né? E o gestor ele tem que saber lidar com esses aspectos, né? Saber lidar com as frustrações, saber conversar com as pessoas, enfim. Então é difícil o exercício desse papel. É aquela história, né? O cara entregou, parou de entregar. Aí você vai ver número, tipo, fala, cara, tem que cortar. Você vai ver no dia a dia, você fala, o que aconteceu? Tá acontecendo alguma coisa? Putz, meu cachorro morreu, tive que mudar de casa. Então, não existe esse negócio de vida pessoal, vida profissional. Só tem uma vida. E, às vezes, uma invade o espaço da outra. É natural, né? E se o cara não é um gestor que tem ali a subjetividade, ele acaba não se atentando para isso. Tipo, putz, esse cara se dedicou tanto aqui, entregou, e agora, sabe, por uma oscilação ali na vida pessoal, vou cortar, né? Então, mas é justamente a partir do momento, né, que ele está aberto a entender, né, esse momento do colaborador, né, e ele consegue encontrar uma solução, né, consegue acolher. É claro que eu não vou eternizar, né, na minha organização um profissional que não consegue gerar resultado, que não consegue contribuir, né? Mas se eu percebo que é algo momentâneo, né, eu consigo trabalhar essa transição de forma respeitosa, né, esse momento de forma respeitosa, né, provavelmente essa pessoa, quando ela voltar, né, a ter o foco, né, no trabalho, ela vai ter um outro grau de relação com a gestão, com a organização, né, e isso gera comprometimento. Um engajamento maior isso dessa pessoa, né? A gente aqui, cara, a gente foi fazendo tudo, tipo, a gente teve uma consultoria um tempo atrás, de RH de uma forma geral, e implantou. Aí, na prática, várias coisas começaram a dar problema. Aí a gente foi e mudou. Aí geralmente eu leio um livro ou outro e implanto. E aí foi virando uma colcha de retalhos, assim, só que foi uma colcha de retalhos que ela foi funcionando durante um determinado período. E aí a gente tinha atrelado, por exemplo, remuneração, a gente dava um bônus trimestral para as melhores performances. E aí esse bônus gerava muito mais indignação de quem não recebia, que era a parte maior, do que a felicidade de quem não recebia. Perfeito. Falei, isso não está funcionando. E a gente mudou mais uma vez. Enfim, eu acho que é um processo vivo, né, dentro da empresa. Sem dúvida. Acho que você tem que ir encontrando qual que é a melhor solução também para a cultura e para a realidade, para o tipo de trabalho exercido na sua empresa. Mas eu vou te indicar uns livros depois. Boa. Porque o que a literatura vai dizer para a gente, né? Assim, que a remuneração fixa, né, em geral, ela está associada a um olhar sobre o indivíduo, né? Por quê? É o espaço que ele ocupa dentro da organização, o seu conjunto de responsabilidades, e cada pessoa tem um ritmo de desenvolvimento. Então, tem pessoas que se desenvolvem mais rápido do que outras, ou porque colocam mais energia, ou vêm com uma capacidade de análise diferenciada, né? Então, isso vai mudar o ritmo de reconhecimento na carreira e, consequentemente, na remuneração fixa, né? Já a remuneração variável, né, normalmente está associada com a geração de resultados, e cada vez mais hoje nas empresas, o resultado é construído coletivamente e não individualmente, né? Então, se eu premio uma pessoa e não premio o resto, né, os demais, né,
provavelmente os demais vão ficar bastante frustrados com aquela decisão, né? Aham. Agora, se eu quero convidar todo mundo para atuar, né, para contribuir com um determinado desafio, a remuneração ela deveria, respeitando o papel de cada um, né, proporcionalmente à remuneração que cada um já recebe, mas deveria considerar mais esse resultado coletivo do que individual. Agora, eu também não posso generalizar, depende um pouco da função do profissional. De cada um, né? Por exemplo, na área comercial, né, a cultura é do reconhecimento individual. Né? Aham. Mas é porque na área comercial eu consigo medir o desempenho de uma forma objetiva individualmente. Então, eu estou trazendo cliente, eu estou potencializando aquela minha carteira de clientes, né? E eu consigo ver qual o meu desempenho e eu consigo ver o desempenho do meu colega, que são desempenhos totalmente separados, né? Diferentes. E além disso, existe essa cultura do comercial de correr atrás de resultados, sabe? Ter sangue no olho, né? Puxa, tenho que bater a meta e tal. E o reconhecimento financeiro é um potencializador desse estilo profissional. Né? Aham. Então, é importante, né, na hora que você está modelando a sua solução, é você pensar sobre isso. Assim, qual o perfil de pessoas, que estímulo que eu quero dar, e ter um modelo remuneratório que ajude, né, que seja coerente com essa sua expectativa. O problema é quando você tem um modelo remuneratório que contradiz aquilo que você quer. Uhum. Isso é muito comum também. Né? Então, eu fico pregando ali numa determinada direção e vejo que as pessoas nunca vão para lá, porque o meu reconhecimento ele está apontando para o outro lado. Né? Essa inconsistência que não pode ter. Cara, eu acho que a graça de ser uma empresa, não uma empresa gigante, não uma empresa que começou pequena e foi tendo que se formar ali com o passar do tempo, é de você experienciar isso tudo na prática. Uhum. Tipo, tudo isso que você está me falando, esse modelo de bônus não deu certo, e aí depois a gente criou um modelo semelhante para todos os departamentos, e aí também não dá certo. Aí você começa a separar vendas aqui, o cara que é consultor para lá, quem é de produção para cá, e aí você começa a ver que as coisas começam a dar um pouco mais, ficarem um pouco mais atreladas ao que se traçou de cultura, de valores e tudo mais. Mas é muito, muito complexo. Porque você pega o empreendedor comum no Brasil, geralmente esse cara ele vem de uma boa capacidade técnica. Então ele era um excelente técnico, que aconteceu comigo. Era um excelente técnico na parte de publicidade, marketing e comunicação. E aí você, vou abrir o meu negócio aqui, né? Aí você começa com o seu negócio, geralmente você tem um preço mais baixo, porque você é um entrante e não tem custo. Você fala, nossa, o cara cobra tudo isso para fazer isso? Pô, eu consigo cobrar mais barato e enfim, ganhar mais dinheiro. E aí você começa a ter que contratar. A hora que você começa a contratar, começam a surgir as necessidades de gestão de pessoas. Mas aí beleza, você está com lá 5 colaboradores, é o Zé, o João, a Maria, e você conversa com todo mundo ali e fala, pô, pra cá, todo mundo alinhado, então vamos. E aí vai funcionando. Mas chega uma hora que você não consegue mais tá ali todo dia com todo mundo. E aí as coisas começam a degringolar. E você entende no final do dia que quem entrega não é mais você. Quem entrega é aquela sua galera. Pois é. E aí você tem que conseguir refletir um conjunto de valores. Eu vejo muita empresa, assim, às vezes você entra no site de empresas que são do mesmo segmento e algumas colocam lá missão, visão, valores. E você olha, uma é cópia da outra. Alguém que fez o site primeiro, e aí você fala, cara, os caras não entenderam para que serve isso, esse MVV ainda. E isso reflete no comportamento inteiro da empresa. Você percebe isso? O cara faz um prólogo gigantesco fazendo uma pergunta, né? Não, percebo. Eu tive uma experiência uma vez que foi muito similar a essa que você relatou. A gente fez um projeto para uma empresa do setor farmacêutico, né? E depois de alguns meses a gente foi fazer um projeto para uma empresa do setor petroquímico. Setores absolutamente diferentes, né? E sempre que a gente começa o projeto, né, vamos entender o que essa empresa tem de referências, missão, visão, valores, estratégia, né, outras práticas de gestão de pessoas e tal. Então eu estava lá na petroquímica, né, fazendo esse levantamento, aí eles me mandaram o conjunto de valores, eu comecei a ler aquilo e falei, pô, mas eu já vi isso em algum lugar, né?
Aí eu fui lá comparar com a do setor farmacêutico. Não era parecida, era igual, era uma cópia. Né? Aí você fala assim, cara, como alguém, né, aceita, né, um copia e cola de um aspecto tão importante, né? Porque os valores são o direcionamento da organização, aquilo que regula as relações. Né? Uhum. E como que você simplesmente, né, não para minimamente um tempo para refletir sobre o que é essencial na sua organização? Não aquilo que é bonitinho para colocar na parede, mas aquilo que de fato traduz, né, aquilo que a organização acredita e valoriza. Né? Aí eu descobri que o mesmo consultor que tinha feito o trabalho para a empresa farmacêutica tinha feito para a petroquímica. Mas eu nem culpo tanto o consultor. Eu acho que, para mim, ele não é consultor, mas como que a petroquímica, né, ou a farmacêutica, não sei quem fez o projeto primeiro, né, simplesmente leu e aceitou. Né? Intuba um determinado modelo sem discutir, sem reflexão. Né? E eu vejo que isso é muito comum. Né? E eram empresas grandes? Grandes. Muito grandes. Todas elas são né? muito grandes. Né? E você fala assim, cara, como é que pode? Né? Mas eu vejo que essas coisas são muito comuns. Né? Outro dia, né, veio uma pessoa que, enfim, foi cliente nossa e tal. Ela sabia que eu dava aula em programas de formação de conselheiros. Né? E eles estavam querendo introduzir um processo de avaliação de desempenho. Né? E falou assim, você não tem aí um conjunto de critérios para me mandar? Tenho, assim, mas você vai pegar, eu tenho certeza, até para conhecer, né, a empresa e a pessoa, que ela ia fazer um recorte e cola, né, e aplicar um processo de avaliação dos membros lá dos órgãos de governança, muito mais para cumprir tabela, porque é uma boa prática você fazer a avaliação. Então ela queria simplesmente estar enquadrada na boa prática, né? Mas aquilo não tinha significado, não ia ter significado nenhum para aquela organização. Né? Eu acho uma pena. Você perde a oportunidade de trabalhar bem os instrumentos de gestão. É que, para mim, pelo menos, não sei se eu sou meio burro, mas é muito complexo. Tá? É muito complexo, então o cara acaba enlatando e fala, se isso aqui funcionou para empresa tal, funciona para minha empresa. Eu, por exemplo, quando eu comecei, eu peguei, tem um cara que eu sou fã, chama David Ogilvy, que ele teve uma rede de agências no mundo inteiro, tá? Enfim, meio que conhecido como o pai da propaganda moderna. E no livro dele ele descreveu a cultura da empresa. Aí eu falei, cara, isso aqui é muito bonito. E a primeira cultura da Beats, na época chamava Platts, foi a cultura da Ogilvy. Tanto que eu conversei um tempo atrás com uma menina que trabalhava na Ogilvy, aí eu comecei a recitar partes da cultura. Eu falei, parece que você já trabalhou lá. Eu falei, não, eu sou fã. Então, só que com o passar do tempo, eu ia lendo aquilo e falando, cara, isso aqui não faz o menor sentido pra gente. E aí eu fui entendendo com o tempo o valor do que isso significa. E processo de avaliação de desempenho, eu fiz um curso, peguei o do cara e copiei. Copiei integralmente. Falei, o meu não está funcionando, vou implantar isso aqui. A gente implantou. Com o passar do tempo, eu vi que coisas ali funcionavam e coisas não funcionavam. Mas acho que o que acontece de uma forma geral, se a pessoa não for dedicada ali e se debruça para estudar sobre e entender mesmo o que significa. O cara tem aquilo ali só para cumprir tabela, que é o que você falou, e porque geralmente é um modismo. Então existem vários modismos aí no mercado corporativo que você acaba olhando e falando, putz, isso aqui não tá legal. Que nem ver a era dos métodos ágeis e do Scrum e da Daily e do Review e não sei o que. Cara, tem lugar que eu acho uma puta de uma besteira o cara fazer Daily. Tipo, o cara faz a Daily, vamos fazer a Daily? Vamos. Aí senta ali e tal. Fez ontem, que você fez hoje e tal. Beleza. Aí ele senta do lado do cara e começa a trabalhar com o que o cara tem junto, entendeu? Já tá fazendo, né? Não precisa do ritual. Fala, pra que isso, né? É só pra cumprir tabela. E tem muita gente, muita empresa que faz as coisas pra cumprir tabela. E uma coisa que eu entendi com o tempo cara, você não sabe pra que serve, não faz. A hora que você sentir, tipo, agora eu precisei disso. Mesmo, Aí você vai fazer com afinco ali, entender pra que serve e ver função no negócio. Enquanto o cara não vê a função, não vê o valor, não faz sentido, né? É isso.
Até por isso que eu falei assim, vou te indicar alguns livros, né? Porque Pô, por favor. a gente, né, quando está no dia a dia, eu entendo, o dia a dia corporativo é um dia a dia que consome pra caramba, né? Então, Aham, a gente tem um tempo limitado, a gente consegue muitas vezes parar para ficar discutindo ou pensando nesses modelos ou nessas referências, né? Então, acaba ficando mais fácil, eu vou lá e copio, né? Mas aham, o quanto que aquilo é aderente àquele contexto específico, né? Então, é super importante você, na medida que você vai crescendo, né? Você não consegue mais, pela sua voz, né, transmitir tudo aquilo que você quer, né? Os aham, modelos de gestão, eles têm que fazer esse papel, né? Os seus gestores têm que seguir uma cartilha da organização, né? Reproduzir esse papel. E isso é muito único. Cada aham. organização é única, né? Então ela precisa conseguir trazer essa idiosincrasia, né? Essa característica particular para dentro desses modelos, né? Mas, assim, quando a gente pensa os modelos, tem algumas dicas, né, algumas referências de gestão que elas ajudam a fazer com que a sua solução pare em pé, né? Aham, Então, se você não conhece essas referências, né, você está muito sujeito a embarcar num modismo. Ah, tá todo mundo aham, fazendo, parece que isso aí é bom, né? Eu vou lá e faço, mas não vai dar certo na minha realidade, né? uhum, A gente viveu muito isso numa época que começou a discutir gestão por competências aqui no Brasil, né? Foi na época que eu estava fazendo meu mestrado, então eu me envolvi muito com essa discussão. Vinha uma tendência global de se discutir remuneração por competências, né? Mas essa competência estava muito mais atrelada à ideia de habilidade, né? De capacidade do que de entrega, de realizações. E eu vi várias empresas adotando um modelo por habilidades, multinacionais, inclusive, empresas enormes, né? E quando elas começaram a adotar, eu falei assim, cara, isso não vai dar certo. Assim, não vai dar certo porque não tem sustentação. Você tá deixando de remunerar a pessoa pela contribuição, que é o que normalmente é visto como justo, e é o estímulo que você quer que a pessoa contribua mais, para remunerar a pessoa pela qualificação. Então, uhum, daqui a pouco, está todo mundo fazendo curso, mas não está entregando. aham, Só para dizer que tem um certificado, tem a pontuação necessária para ganhar mais, né? Mas era evidente, mas um monte de empresa enorme embarcou nesse processo, porque virou modismo, teve livro sendo lançado em tudo quanto é lugar, aham. né? Mas não eram referências sólidas. Eu acho que tem que buscar referências que sejam É sólidas. a questão da melhoria contínua com baixa aplicação, né? Uhum, Geralmente quando a gente vai entrevistar, o cara fala, tá, eu tenho estudei isso, estudei aquilo, tá, o que você já fez? uhum, uhum. É o básico, você vai entrar aqui para Tá. fazer, não para estudar, né? Então, Perfeito. você tem que estudar para continuar progredindo na carreira e melhorando, Uhum. porque o mercado é dinâmico, mas e Mas a mão na que você massa? realizou de fato, né? E na hora da entrega, né? Tem uma coisa que você falou no começo, que era sobre os estilos de empresas ali, americana, europeia e tudo mais, que elas têm um conjunto de valores e elas atraem talentos Uhum. que concordam com esses valores. Aí outra coisa de experiência pessoal, né? A gente geralmente contratava só pelo que a pessoa tinha feito Uhum. e não contratava por valores, porque os nossos valores tinham sido copiados. E Uhum. muitas vezes a gente mesmo não seguia aqueles valores. Uhum. E aí, cara, de tempos em tempos acontecia uma revolução e um monte de gente se desligava ou a gente cortava. Aí Uhum. você fala, cara, o que está acontecendo? É um ciclo. Você via ali, o ciclo durava, sei lá, 1 ano ou 6 meses e acontecia de todo mundo dar a mãozinha e pular do barco. Uhum. Falei, tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Aí a gente começou a refletir em torno quais eram os valores daquelas pessoas, por que elas tinham saído. Então, geralmente, quando a pessoa sai, geralmente você fala, não, a culpa é dessa pessoa. Também não fazia isso direito, não fazia aquilo, não fazia aquilo. E aí você percebia, eu fui percebendo que existia meio que um padrão nessas pessoas que iam saindo. Uhum. E aí você fala, cara, esses padrões que se repetem, isso são os valores. Uhum. Então, tipo, essas pessoas não têm a conexão com esses valores que nós temos. Perfeito. Então, Uhum. quais são os nossos valores? E aí Perfeito. nasceu a necessidade de iniciar isso e olhar de fato para isso como se não fosse um quadro na parede.
como se fosse algo que deveria ser vivido. E hoje a gente só contrata se tiver alguma conexão com esses valores. Parece um papo filosófico de CEO e de RH, né? Mas, cara, faz todo sentido para a empresa isso. Cara, mas é isso que faz a diferença, sabe? O que é interessante, assim, no meu doutorado, né, eu pesquisei recompensas de uma forma mais ampla, não só a remuneração, né, que é o aspecto financeiro, né, daquilo que você recebe como retribuição em relação ao seu trabalho, mas as pessoas elas se conectam numa organização por outras coisas, por desenvolvimento de carreira, experiências e tudo mais, né? E eu resolvi pesquisar comparativamente pessoas que trabalhavam em organizações com finalidade lucrativa, né, com pessoas que trabalhavam em organizações sem fins lucrativos, né, do terceiro setor. Porque no Brasil, na época, eu defendi minha tese em 2004, né, na época quase não tinha literatura sobre remuneração, né, para organizações da sociedade civil, do terceiro setor, mas nos Estados Unidos tinha, né? E a literatura costumava dizer o seguinte, que essas organizações elas costumam pagar menos que o mercado, 15%, 20% menos do que o mercado para o exercício do mesmo tipo de trabalho, e que essas organizações, normalmente as pessoas são muito mais engajadas, motivadas, envolvidas com as suas organizações do que as pessoas que trabalham nas empresas privadas. Falei, puxa, então qual que é o milagre aí, né? Como que eu pago menos e as pessoas estão mais motivadas? Aí eu procurei entender quais são os diferenciais, né? E é meio óbvio, assim, o diferencial tem a ver com a causa, né, com o propósito, as pessoas estão naquela organização porque ela tem um propósito, e outra coisa que eu descobri é que as pessoas também estavam naquelas organizações porque permitia com que elas construíssem redes de relacionamento com pessoas que também apostam, gostam do mesmo tipo de valor, tem uma comunhão ali de valores, né? Mas, além de perguntar e tentar identificar o que diferenciava um grupo e outro, eu perguntei qual o grau de satisfação que as pessoas tinham em relação a essas recompensas. E eu percebi uma alta correlação, né? Ou seja, as pessoas normalmente estavam em organizações que conseguiam prover fortemente aquilo que elas querem. Então, é um processo quase que natural, né? Eu vou para aquela organização, né? Eu vou para uma Ambev porque eu sei que eu vou ter uma possibilidade de carreira X, né? Ou porque eu vou ter uma remuneração Y. Ou vou para uma ONG porque eu sei que ela tem um propósito tal, né? Então, quanto mais você consegue ter clareza sobre a sua identidade, aquilo que te caracteriza, consegue expressar isso, mais você tende a atrair pessoas que tendem a permanecer na sua organização, né? E aí o modelo de gestão de pessoas, o modelo de remuneração em particular, ele passa recado para as pessoas de uma forma muito clara, né? Porque o dinheiro tem um valor simbólico, tá? Só tem um valor objetivo e tem um valor simbólico. Eu estou dizendo, olha, eu estou disposto a pagar para você por conta desses atributos, ou dessas entregas, ou dessas realizações. Então eu preciso desenhar um modelo de remuneração, né, que transmita isso, né? Não é fácil, né? Tanto que eu estou falando aqui, parece fácil, né, assim, puxa, mas eu cometi erros durante a gestão do nosso escritório, né, por não conseguir aplicar naquela época o modelo de remuneração que transmitia o que eu queria das pessoas, né? O que eu sentia na ocasião? Que a consultoria estava muito dependente de alguns sócios, poucas pessoas, né? E eu costumava dizer assim para as pessoas, olha, você quer ser um consultor mesmo? Você tem que desenvolver a sua marca, a sua identidade, né? Então você tem que estudar, você tem que publicar, você tem que se expor, você tem que estar em fóruns, né? Você tem que debater, enfim. Esse é o papel do consultor, né? Eu falava isso e as pessoas se mexiam um pouco. Aí isso gerava um incômodo, eu ia lá de novo, dava recado. As pessoas mexiam um pouco. Aí eu fui analisar meu sistema de remuneração, né? Eles não reconheciam, ele não valorizava, né, as pessoas que tinham esse tipo de comportamento. Valorizava todo mundo mais ou menos numa mesma média, no mesmo padrão. Falei, cara, o meu modelo de remuneração não está adequado. Aí eu precisei fazer uma mexida naquela época. Eu mudei totalmente o modelo de remuneração. Passou a ser muito focado em resultado, né? Um monte de gente que trabalhava comigo foi embora. Por quê? Porque aquele modelo de remuneração que eu passei a apresentar e que tinha muito mais a ver com o que eu acreditava, ou os meus sócios acreditavam, né, não fazia mais sentido para aquelas pessoas. Ou seja, eu tinha pessoas erradas, que nunca iam desempenhar o papel que eu esperava delas, né? E foi a partir da mudança de modelo de remuneração que eu percebi isso com toda a nitidez do mundo. E errada para o seu negócio, né? Errada para o meu negócio. Negócios funcionariam. Perfeito, né?
Então, é essa que é a questão, né? Aí pensando sob o ponto de vista da organização, como que eu atraio, né, pessoas que queiram, né, a mesma coisa que eu estou disposto a oferecer, né? Aham. Na literatura a gente vai discutir isso como Employee Value Proposition, proposta de valor ao empregado, que eu ofereço para eles, ou marca empregadora, Aham. né? Para usar uma linguagem mais próxima Sim. da sua área de atuação, né? Mas ao mesmo tempo que eu tenho que ser seletivo, de buscar pessoas com esse perfil, né? As pessoas também são seletivas. Então cada um, né, ao pensar a sua carreira, ao pensar o seu desenvolvimento, deve buscar espaços, organizações que consigam de uma maneira quase que natural oferecer aquilo que a pessoa quer. Então, por exemplo, né, hoje você vê as pessoas muito com uma expectativa muito grande de ter carreira rápida, de ter carreira acelerada, de ser reconhecido, né? E de repente eu vou para um segmento estável, né? Sei lá, vou para um segmento petroquímico, automobilístico, saneamento. Eu não vou ter carreira rápida na maior parte dessas organizações, porque são realidades, são empresas estáveis, né? Uhum. Então, para eu crescer profissionalmente, eu preciso ser desafiado, eu preciso ser exposto a situações de maior complexidade. E quando que eu vou ser exposto? Ou minha empresa está crescendo e abre oportunidades, né? Ou a minha empresa está se tornando mais complexa e abre desafios maiores, ou está tendo saída de gente, né? E com a saída de gente, a rotatividade acaba surgindo oportunidade, né? Nesses segmentos muito estáveis, nenhuma dessas três coisas acontece. As empresas não estão crescendo, às vezes o aumento de complexidade ele é marginal, ele não é significativo, né? E as pessoas não saem. Então a carreira vai ser lenta. Então eu vou ser frustrado. E se eu, pessoalmente, aí pensando em cada pessoa, né, assim, se a pessoa não reconhece o que ela valoriza, né, e não busca a organização correta, ela vai ser frustrada. Ela vai ficar massacrando, falando mal da organização, né, mas na verdade ela está no lugar errado, né? Aham. Não deveria nem nunca ter se candidatado para aquela organização. Que empresas quadradas não funcionam para pessoas redondas, né? Então você não encaixa ali exatamente. No buraco certo, não funciona, né? Exatamente. Tem outra coisa sobre modismo, né? Voltando um pouquinho. Uhum. Tem aquela frase que quem chega primeiro bebe água limpa. Uhum. Só que se você não tem filtro, você vai continuar bebendo água suja. Porque muita gente vai e toma água suja, que ainda não está tão limpa, e vira cobaia de certos modismos, né? Então, acho que o negócio é ter filtro. Tem que ter um pouco mais de segurança ali, entender o que é a sua empresa, né? Sua empresa é uma empresa quadrada, redonda ou triangular, para atrair pessoas que tenham a mesma forma geométrica, né? Perfeito. Acho que é por aí. Perfeito. Eu acho que esse fit que é fundamental, né? Mas para você conseguir isso, você precisa saber quem você é. Né? Ter essa maturidade. Né? Você precisa refletir sobre isso. Porque não é algo que... Ou você aprende dando topada, né? E muita gente aprende na marra, né? Ou você, pelo menos, reserva uma parte do seu tempo como empreendedor, como empresário, enfim, como executivo, para pensar sobre esses aspectos e se antecipar. Bacana. Acho que para finalizar, quais são os livros que você vai me indicar lá? Fala que a gente indica também para a audiência. Vamos lá. Assim, não, falando de carreira, né, e de critérios de gestão de pessoas, para mim a principal referência aqui no Brasil é o professor Joel Dutra, da Universidade de São Paulo, né, que, não coincidentemente, ele é meu sócio, né, eu entrei na consultoria que ele fundou. Né, legal. E ele, assim, é uma pessoa brilhante, né, em termos de capacidade de produção acadêmica, mas com uma pegada muito prática. Né? Então, os livros do professor Joel que falam de carreira, que falam de gestão por competências, né, e que falam de processo sucessório, eu acho que são as principais referências. É Joel Souza Dutra. Souza Dutra. Isso. Sobre remuneração e recompensas, eu tenho alguns livros que eu escrevi com o Joel, né? Tenho o meu livro também de administração salarial, mas já faz um tempo e está esgotado, enfim. Mas também recomendo. E eu acho que esses são os principais, assim, sobre alguns desses livros, né? Eles são que tem a participação do Joel, minha, enfim, tem alguns deles que tem a participação de vários professores. Não só da Universidade de São Paulo, né, mas que estão, de alguma forma, foram mobilizados, né, em projetos de pesquisa em conjunto, eles acabam abordando várias temáticas de gestão de pessoas. Também trabalha a questão da educação corporativa e da gestão do desenvolvimento. Aí a recomendação da professora Marisa Eboli, né, trabalham
a questão do planejamento sucessório, enfim, avaliação de desempenho. Então, esses processos todos, em geral, esse núcleo da Universidade de São Paulo é um núcleo que produziu coisa muito, muito relevante. Bacana, legal. Cara, eu queria agradecer a sua presença. Para mim é um prazer enorme, primeiro, fazer esse podcast, estar sentado com um monte de gente interessante, inteligente, a gente pode aprender um pouco mais. Eu nem devia receber para fazer isso aqui, mas obrigado mesmo pela participação. Se você quiser deixar seus contatos, como é que faz para as pessoas encontrarem a Growth ou encontrarem o Hipólito, fica à vontade. Legal, obrigado. Bom, obrigado pelo espaço, foi muito bacana estar aqui com vocês, né? Você e o time todo muito, muito acolhedor, né? Assim, deixou a gente super à vontade, então queria agradecer demais. Para contactar a gente, o nosso site, né, o da Growth, é www.growthconsultoria.com.br, e o meu e-mail é hipólito@growthconsultoria.com.br. E no LinkedIn também, colocando José Hipólito, provavelmente você vai conseguir. Hipólito com H, né? H-I-P-O-L-T-O, com H. Perfeito. H-I. Você achou nosso time receptivo? Porque somos paulistanos, tô brincando. Beleza, gente. Muito obrigado, valeu e até a próxima.